Eu sou uma das mães que está sendo coagida a aplicar a vacina da Covid na minha filha. Fomos processados e estamos sendo coagidos pelo Ministério Público a vacinar nossos filhos de 6 anos e um bebê de 17 meses. Mandou um oficial de justiça e polícia até minha casa para buscá-lo e acompanhá-lo até o posto para tomar a vacina. A multa hoje está no valor de 96 mil referente a cada filho, somando o valor absurdo de 196 mil reais. Nós estamos hoje respondendo a um processo de medida protetiva, onde foi, na sentença do juiz, foi estipulada uma multa de R$500 dia por filho, ou seja, 3 filhos, R$1.500 por dia de multa. E eu e meu esposo estamos sendo processados judicialmente por conta de não vacinar os nossos filhos. Eles estão pegando bem pesado nas orientações, eles não orientam a população, eles simplesmente coagem, né? Então, se tu não tem um posicionamento, se tu não se informa, tu acaba vacinando por medo, porque eles amedrontam a gente, né? A gente fica com medo. Fomos coagidos referente à vacina do Covid. Fomos coagidos primeiro pelo posto de saúde, após isso ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. O Ministério Público mandou a primeira intimação com prazo de 10 dias para uma justificativa da não vacinação e ainda sob pena de ajuizamento de representação por infração administrativa com pedido de aplicação de multa de 3 a 20 salários mínimos. Cheguei na escola e tive um verdadeiro pesadelo quando a minha filha, chorando, me informou que havia sido vacinada. Ela disse repetidamente para a professora que eu não havia autorizado e mesmo assim vacinaram ela. Nós estamos sendo perseguidos e coagidos para a aplicação da vacina da Covid, não só da vacina da Covid. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Estamos sendo coagidos a vacinar nossos filhos. Olá pessoal, John Cage, Samurai JK do Brasil aqui falando. Gravando esse vídeo em janeiro de 2025. Em seguida, os senhores verão relatos, testemunhos de pais e mães que estão sendo coagidos pelos Ministérios Públicos e Conselhos Tutelares a inocularem seus bebês de 6 meses a seus filhos com menos de 5 anos de idade o experimento de terapia genética do Covid-19. Pontuando que nenhum país do planeta jamais obrigou suas crianças a inocularem o experimento para adentrarem as escolas e para nenhum outro caso. E a pandemia terminou em meados de 2023. Qual que é o sentido de fazer essa coação sobre os pais, sendo que as crianças são um grupo de menor risco? A produção, a edição é do perfil Veja o Centro do X. Temos também o depoimento da doutora Adriana Marra, que é advogada, e da doutora Kemichiba, que é médica. Confira. Olá pessoal, sou Adriana Marra, advogada. É sabido que o Brasil tem sido o único país a exigir a vacinação dessa faixa etária das crianças. Aliás, nenhuma outra faixa etária está sendo submetida a essa obrigatoriedade no mundo inteiro. E esta obrigatoriedade, ela vem quando exigida pelos magistrados, pelos promotores, pelos conselheiros tutelares e cumpridas por oficiais de justiça, de forma absurdamente ilegal e inconstitucional. A nota técnica que foi utilizada como fundamento para justificar essa suposta inclusão da terapia gênica, e isso é um termo técnico que o CONITEC, o órgão do Ministério da Saúde, que é responsável por essas classificações, deu para esse experimento. E também é um experimento, não é achismo meu, porque qualquer experiência deixa de ser experiência quando é concluída, quando tem uma finalização. E essa terapia gênica, ela não foi concluída ainda. As próprias fabricantes
postergam aí a previsão de conclusão desses estudos para final de 2025, final de 2026. Então, trata-se de um experimento. E esse é o principal argumento para justificar a inconstitucionalidade desses mandados que são abusivos. Por quê? Porque o Brasil, ele tem um acordo assinado, ele é signatário do Acordo de Nuremberg, do Código de Nuremberg, que ele é originário do Holocausto, porque utilizaram os seres humanos para fins de experiências médicas naquela época. E diversos médicos foram condenados, então, e a partir dessa condenação, vários países sentaram e discutiram a possibilidade desse tipo de coisa não acontecer novamente. Então, eles elaboraram o Código de Nuremberg, que diz, dentre várias coisas, que ninguém é obrigado a participar de experimento médico-científico, a não ser com consentimento da pessoa. E se tiver socialmente demonstrado e cientificamente demonstrado que aquele experimento traz mais benefício que malefício pela sociedade. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode trazer de uma forma muito séria e coesa para que essa obrigatoriedade seja interrompida imediatamente. Promotores de justiça, juízes, conselheiros tutelares, oficiais de justiça, que argumentam que estão cumprindo ordens e por isso a responsabilidade não é deles também, porque cumprir ordem ilegal torna a pessoa tão responsável quanto quem determinou. Um outro ponto também é que vários promotores, vários juízes estão desrespeitando os atestados médicos, que há previsão de isenção de quaisquer vacinas na lei do Programa Nacional de Imunização, se a pessoa apresentar. Tem uma série de casos, no sul do país principalmente, de mães e pais que apresentam atestados médicos dos filhos e esses magistrados e promotores estão simplesmente ignorando isso. Olá, nós somos de Ituporanga, Santa Catarina. Nós temos 3 filhos. O nosso mais velho, hoje, ele tem 7 anos e 7 meses e foi vacinado até os 6 meses de vida, quando sofreu um evento adverso da vacinação. A partir dali, nós passamos a estudar, conhecer melhor sobre essas questões de vacinas, né? A gente tomou um baita susto, né? Quando ele sofreu o evento adverso, e a gente passou a estudar. Optamos, então, por não mais vaciná-lo a partir dali. Consequentemente, nesse meio tempo, nasceu um menino que hoje tem 6 anos, né, praticamente 6 anos, e uma menina de 2 anos e 5 meses. Ambos são 100% não vacinados. Nós estamos hoje respondendo a um processo de medida protetiva, onde na sentença do juiz, foi estipulado uma multa de R$500 dia por filho, ou seja, 3 filhos, R$1.500 por dia de multa. Além do que, no decorrer do processo, nós anexamos vários laudos médicos, tá, de 2 profissionais médicos legalmente habilitados, né, 2 profissionais legalmente habilitados, contraindicando a vacinação nas crianças. Simplesmente esses laudos médicos foram ignorados, não houve nenhum tipo de tentativa de refutá-los, eles simplesmente foram ignorados e, além do que, a decisão do juiz, ela está toda embasada na prescrição médica de uma perita que foi nomeada, né, nos autos do processo. Entretanto, né, a gente não confia nessa médica, as questões, né, como ela aborda o tratamento com crianças não condiz com as nossas expectativas, tanto é que se nós tivéssemos nas condições normais, né, numa relação médico-paciente, nós não confiaríamos a saúde das nossas crianças, né, a essa profissional. Então, estamos sendo coagidos com essa multa. Qualquer coisa, tudo que a gente coloca lá por nossa defesa, nada é refutado, tudo é simplesmente arbitrariamente ignorado, como se aquilo que a gente colocasse, aquilo que a gente passasse ali nos autos, ou até mesmo antes com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, nada do que a gente acredita, nada é
é visto como correto ou é conversado, é analisado. Tudo é simplesmente ignorado. E aí incorrem em diversos crimes pessoalmente, para responder no seu CPF. Como, por exemplo, o artigo 132 do Código Penal, que fala sobre colocar a vida das pessoas ou a saúde das pessoas em risco, quando você desrespeita e ignora um atestado médico e exige, sob pena de busca e apreensão do seu filho e vacinação obrigatória, você expõe a vida da pessoa a risco. E você assume essa responsabilidade. O crime de constrangimento ilegal do artigo 146, essas famílias estão sendo coagidas. Eu até ampliaria esse rol aí, na minha opinião, isso é tortura. Crime de tortura psicológica, emocional e, quiçá, física. Porque as crianças estão sendo arrancadas de dentro de casa, colocadas em viaturas e levadas ao posto de saúde para tomarem a vacina obrigatoriamente. E em alguns casos essas crianças seguem para um abrigo, ou seja, há a suspensão do poder familiar, que é outro absurdo. Absurdo, é um abuso de poder, que é outro crime, que é um absurdo. Crime de ameaça, através das notificações que estão coagindo emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e até fisicamente, quando vem sob pena de não apresentar o comprovante de vacinação atualizado, com esta terapia gênica, de ser feita a busca e apreensão da criança e o risco de perderem o poder familiar também. Olá, me chamo Claire, eu sou do município de Indaial, Santa Catarina, e eu e meu esposo estamos sendo processados judicialmente por conta de não vacinar os nossos filhos e praticar a educação domiciliar. O nosso caso já corre mais ou menos 3 anos na justiça e o motivo pelo qual decidimos não vaciná-los mais é que, após inúmeros estudos científicos sérios, baseados em ciência, descobrimos que as vacinas sim estão causando uma epidemia, né? O próprio manual de vigilância fala isso. E por entendermos, né, que injetar substâncias tóxicas em nossos filhos vai contra diversas leis, inclusive o ECA, que preconiza, né, que um direito das crianças, né, é o direito à saúde, por saber, né, que injetar substâncias tóxicas em nossos filhos é crime, então decidimos não vaciná-los mais. Levamos toda a documentação ao Ministério Público e hoje estamos aguardando uma decisão judicial. A denúncia veio através da escola, que nos denunciou por conta de termos retirado as crianças da escola. Avisamos a escola que iríamos fazer isso e automaticamente, quando chegamos ao Conselho Tutelar, também foi constado que não estávamos mais vacinando nossos filhos e com isso tivemos a oportunidade de levar a informação também para o Conselho Tutelar. Já passamos pela polícia, né, respondendo um BO, boletim de ocorrência, fomos lá, demos o nosso depoimento, tivemos a oportunidade de levar material lá também. E atualmente estamos esperando a decisão, né, judicial. Sou mãe de 2 meninas, moro em Santa Catarina. Após precisar ir ao posto de saúde para dar o reforço de vacina de hepatite na minha filha, fomos coagidos referente à vacina do Covid. Fomos coagidos primeiro pelo posto de saúde, após isso ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Não me sinto segura a dar essa vacina para as minhas filhas pelo fato